Dois homens mascarados entraram rapidamente na sorveteria, um bloqueando a saída, outro apontando diretamente para Steve. Não eram assaltantes comuns, sabiam exatamente quem procuravam. Steve Rodrigues. A voz era fria, calculada. Você fudeu com as pessoas erradas. Antes de continuarmos esta história tocante, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Papai, posso pedir 2 bolas? Michael Thompson, de 6 anos, puxava a mão do pai. Eles acabavam de entrar na sorveteria iluminada. O aroma doce de waffle fresco pairava no ar. O ar-condicionado oferecia um alívio bem-vindo contra o calor sufocante de julho em Dallas. Claro, campeão! Sorriu David Thompson, bagunçando os cabelos do filho. Chocolate e baunilha, como sempre. Era fim de tarde de uma terça-feira. Pai e filho celebravam o fim de um dia com sua tradição semanal. David havia buscado Mike na escola infantil e agora seguiam para a sorveteria favorita. A sorveteria estava quase vazia, apenas eles, a funcionária atrás do balcão e Steve Rodrigues. Steve acenou do outro lado da loja, melhor amigo de David desde a adolescência, policial à paisana que frequentava a sorveteria não apenas pelo sorvete, mas pela atendente por quem estava interessado. E aí, Dave, Mike tá crescendo, hein? Tio Steve! Mike correu para cumprimentar o padrinho. Papai vai me deixar pedir 2 bolas. De repente, 2 homens encapuzados entraram na sorveteria disparando tiros de vingança. Tudo aconteceu em segundos que pareceram horas. Steve tentou alcançar a arma. David gritou, Mike, se esconde! E empurrou o filho atrás do freezer de sorvetes. Uma sequência de tiros ecoou pela sorveteria. Os assassinos não mediram esforços. David e Steve caíram sobre uma chuva de balas. Sangue se espalhando pelo chão gelado. Um dos atiradores se aproximou de onde Mike estava escondido. O menino tremia, os olhos arregalados de terror. Garoto, se você abrir a boca algum dia, terá o mesmo fim. E com um olhar penetrante para o garoto, desferiu mais um tiro no corpo de Steve. Os homens saíram. A campainha da porta tocou pela última vez. Mike permaneceu escondido por 20 minutos até a polícia chegar. Quando finalmente foi encontrado, estava em estado de choque, segurando seu potinho de sorvete de chocolate com baunilha. Seus pequenos dedos estavam rígidos ao redor do recipiente, como se o tempo tivesse congelado, mas o sorvete continuava escorrendo entre seus dedos, enquanto lágrimas silenciosas caíam por seu rosto. Desde aquele momento, o menino nunca mais falou. A última coisa que se ouviu de sua boca foi um grito angustiante de dor durante o enterro de seu pai. Jessica Thompson, viúva aos 27 anos, lutou por 2 anos em Dallas. Terapeutas, médicos, especialistas, todos tentaram alcançar seu filho, trancado em um silêncio que parecia impenetrável. As contas se acumulavam, o seguro de vida do falecido marido havia se esgotado, e Mike continuava mudo, passando horas desenhando cavalos em todos os papéis que encontrava, sempre com seu cavalinho de brinquedo ao lado, o último presente que David lhe havia dado. Enquanto Jessica lutava para manter a cabeça acima do mar crescente de contas a pagar, a sombra da impunidade pairava sobre eles. A investigação policial em Dallas havia estagnado. No meio dos muitos crimes não resolvidos da grande cidade, o assassinato de Steve e David tornou-se apenas mais uma estatística. Para Mike, a ameaça dirigida diretamente a ele naquele terrível dia nunca foi confrontada pela justiça, consolidando em seu coração de criança o medo de que falar era perigoso porque eles estavam soltos. Foi quando chegou o aviso de despejo. Jessica segurou o papel com mãos trêmulas, lendo as palavras que confirmavam seus piores medos. Prazo final, último dia do mês. O dilema que a consumia há meses finalmente chegara ao limite. Trabalhar período inteiro significava deixar Mike sozinho por longas horas, mas sem trabalho integral não conseguia pagar as contas básicas. Para piorar, a Sra. Patterson, a vizinha que cuidava do menino nas tardes, havia adoecido gravemente e não podia mais ajudar. O frágil sistema de apoio que Jessica havia construído desmoronava como um castelo de cartas. Naquela noite, com Mike dormindo e o aviso sobre a mesa da cozinha, Jessica ligou para a mãe. Mãe, sua voz quebrou antes mesmo de conseguir explicar. Recebi o aviso de despejo. Se eu não pagar até o final do mês, vamos ser despejados. Jesus, filha, como assim? Não consigo mais, mãe. As lágrimas caíam enquanto as palavras saíam atropeladas.
Trabalho o dia inteiro e quando chego em casa, o Mike tá... Ele tá do mesmo jeito. A senhora Patterson tá doente, não pode mais cuidar dele. E babá, eu não tenho dinheiro para pagar. Dorothy Miller, do outro lado da linha, sentia o coração se partir ouvindo o desespero da filha. Me sinto a pior mãe do mundo, mãe. Não consigo cuidar do meu próprio filho, Jessica soluçou. Tem horas que sinto vontade de fugir, de sumir deste mundo. Mãe, tá muito difícil. Filha, disse Dorothy Miller com voz firme e mais carinhosa. Para com isso. Você não é uma mamãe. Você tá lutando sozinha contra uma situação terrível. Fez uma pausa. Volta para casa. Fairview pode não ter muito, mas tem o que vocês precisam agora. Paz. Aos 29 anos, Jessica organizou a mudança para Fairview. Foram horas empacotando roupas, os brinquedos de Mike, os documentos importantes de David, fazendo uma lista dos pertences que ia levar e doar, e revivendo todas as memórias de uma vida construída em Dallas. Fairview, Texas, população 3.847, uma rua principal, 3 igrejas e o mercadinho de Dorothy. Era nesta pequena cidade que, como em toda mudança, nascia a esperança de um novo começo. Em uma manhã de março, Buck Harrison, patriarca de um rancho texano próspero de 15.000 acres e 25 milhões de dólares, entrou no mercadinho de Dorothy procurando por mão de obra para a próxima temporada de trabalhos. Dot, disse para a velha conhecida que comandava o estabelecimento há décadas. Você conhece alguém forte que está procurando trabalho no rancho? Ah, Buck, sempre tem gente procurando. Deixa eu ver. O Jimmy estava procurando algum serviço na semana passada. Mas, falando em gente procurando trabalho, você não acreditaria quem está morando aqui agora. Minha filha, a Jessica, coitada, perdeu o marido em Dallas, de forma trágica, mudou-se para cá com o menino. E ela está procurando trabalho. Qualquer coisa no momento, sabe, para se virar. Foi então que Buck notou o garoto sentado no chão, atrás do balcão, próximo da avó, desenhando cavalos com um lápis quebrado. Ao lado dele, um pequeno cavalinho de brinquedo de plástico marrom, desgastado pelo tempo e pelo manuseio constante. Esse é o menino? Perguntou, observando os desenhos. Não eram rabiscos de criança. Havia proporção, movimento, vida naqueles traços. O garoto desenhava cavalos com o poder de observação incomum para alguém de sua idade. Seus olhos alternavam entre o papel e o cavalinho de brinquedo. Esse é o Mike, confirmou Dot. Perdeu o pai tragicamente. Menino ficou traumatizado. Não fala desde então. Só desenha cavalos. Ela olhou para o brinquedo com ternura. Aquele cavalinho foi o último presente que o David deu para ele. Desde então, não larga mais. Fica desenhando, olhando para o brinquedo, como se estivesse conversando com a memória do pai. Buck examinou os desenhos com mais atenção, depois olhou para Dot. A velha conhecida raramente pedia favores, e quando pedia, tinha bons motivos. E a Jessica, que tipo de trabalho ela fazia em Dallas? Gestão de recursos humanos. A menina é formada, Buck. Competente que só. Dot fez uma pausa estratégica. Sabe, com toda essa gente que você vai precisar contratar para as temporadas, alguém para coordenar o pessoal, organizar as equipes. A Jessica entende de gente, Buck, e tá precisando muito. Buck Harrison não havia chegado onde estava por ignorar boas ideias. Dot tinha razão. Com os planos de expansão que tinha em mente, seria útil treinar alguém para coordenar equipes de trabalhadores, uma oportunidade para desenvolver talento local para futuras operações. E havia algo sobre aquele menino que despertava sua curiosidade. Diga para ela aparecer no rancho segunda-feira de manhã. Vamos conversar sobre coordenar as equipes. Na segunda-feira seguinte, Jessica se apresentou no rancho Harrison com o Mike ao lado. Dot havia explicado que Buck queria conhecê-los e Jessica, embora nervosa, estava grata pela oportunidade de entrevista de trabalho. Meu filho não fala, explicou Jessica quando Buck os recebeu. Na verdade, ele não fala desde que perdeu o pai. Ele viu algo que nenhuma criança deveria ver. Compreendo. Quando uma criança presencia algo assim, leva tempo para se sentir segura novamente. Respondeu Buck, observando como o menino olhava fascinado para os currais. Cole, vem cá. Cole Harrison, aos 36 anos, era o braço direito do pai.
Casado, pai de 2 filhos, havia dedicado 2 décadas à criação de cavalos e manejo do gado. Ao ouvir o chamado, aproximou-se com prontidão. "Pois não, senhor." "Filho, esta é a Jéssica, mãe do menino. Eu preciso conversar com ela sobre coordenar nossas equipes de trabalhadores. Leve o menino contigo e apresente os cavalos para ele enquanto conversamos." Cole acenou respeitosamente para Jéssica e sorriu para Mike. "Vem comigo, garoto. Vou te mostrar alguns amigos especiais." Buck conduziu Jéssica até o escritório do rancho. Uma construção rústica, mas bem organizada, com vista para os currais. Durante 40 minutos, conversaram sobre a posição, coordenar equipes de vaqueiros durante as temporadas de marcação, desmame e vacinação do gado. Jéssica demonstrou conhecimento sólido em gestão de pessoas, e Buck ficou impressionado com sua competência e determinação. "O trabalho é seu", disse Buck. "Começamos na próxima semana. Salário justo e, se você se sair bem, há possibilidade de crescimento." Jéssica respirou aliviada, sentindo um peso sair dos ombros. "Obrigada, Sr. Harrison. O senhor não vai se arrepender." Enquanto isso, Cole havia conduzido Mike pelos currais, começando pelos cavalos mais mansos, éguas velhas e dóceis que eram usadas para ensinar crianças. "Estes aqui são os mais gentis", explicou Cole, mostrando como segurar feno na palma da mão. "Vê como eles comem devagar? Nunca mordem, só pegam com cuidado." Mike observava tudo com os olhos arregalados, absorvendo cada movimento, cada som. Quando Cole lhe ofereceu um punhado de feno, o menino estendeu a mão pequena com uma delicadeza natural que impressionou o homem experiente. Os minutos passaram enquanto visitavam diferentes currais. Mike alimentava os cavalos com uma concentração absoluta, como se cada animal fosse uma descoberta preciosa. Cole notou como o menino parecia relaxar a cada interação, os ombros perdendo a tensão que carregava. Foi quando chegaram ao final da propriedade, onde ficava o curral isolado. "Eclipse está ali", apontou Cole para a baía mais afastada. "Mustang negro que trouxemos do Novo México. Ninguém consegue chegar perto." Mike caminhou até a cerca como se fosse magnetizado. Do outro lado, Eclipse estava parado no fundo da baía, uma silhueta magnífica contra a madeira escura. Eclipse, o magnífico Mustang que mantinha todos à distância, observava do fundo da baía com seus olhos selvagens. Cole se posicionou estrategicamente em um ponto onde podia observar ambos, sem ser visto pelo Mustang. 20 anos de experiência lhe ensinaram a não interferir em momentos como aquele. Menino e cavalo se fitaram através das ripas de madeira. Por longos minutos, ninguém se moveu. Mike segurava o feno em suas mãos pequenas, Eclipse observava do fundo da baía. Então, lentamente, algo extraordinário aconteceu. Eclipse começou a se aproximar, passo a passo, com uma cautela que nunca havia demonstrado com adultos. Mike permaneceu imóvel, apenas observando, como se entendesse instintivamente que qualquer movimento brusco quebraria o encanto. Quando o Mustang finalmente chegou à cerca, algo extraordinário se revelou. Mike levantou os braços e ofereceu o feno, mas Eclipse fez mais que aceitar o alimento. O cavalo baixou a cabeça até ficar na altura do menino. Suas respirações se sincronizaram numa cadência natural. Por um momento que pareceu eterno, menino e animal compartilharam um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Cole testemunhou tudo em silêncio absoluto, reconhecendo algo que seus 20 anos de experiência não conseguiam explicar completamente, mas que sabia ser genuíno. Não era apenas sobre cavalos e pessoas, era sobre duas almas feridas, encontrando cura uma na outra. Quando Buck e Jéssica saíram do escritório, ele a conduziu ao longo da propriedade até encontrarem Cole e Mike no último curral. Cole percebeu a chegada do pai com Jéssica e fez um gesto discreto para que se aproximassem sem fazer barulho. Buck se aproximou do filho com uma expressão que misturava espanto e incredulidade ao testemunhar a cena diante dos olhos. Mike estava na cerca, acariciando suavemente o focinho de Eclipse através das ripas. O Mustang selvagem que nenhum adulto conseguira tocar permanecia ali, calmo,
como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Jesus Cristo? Murmurou Buck em voz baixa. Como isso é possível? Não sei explicar, mas posso te dizer uma coisa. Se esse menino quiser aprender a montar, esse cavalo vai deixar. E se um dia eles competirem juntos... Cole fez uma pausa procurando palavras. Vai ser algo que ninguém nunca viu. Buck Harrison era um homem prático, mas havia aprendido a reconhecer oportunidades extraordinárias quando elas apareciam, e estava olhando diretamente para uma. Os meses seguintes transformaram a vida da família Thompson. Jessica provou ser uma coordenadora excepcional, organizando as equipes de vaqueiros com eficiência que impressionou Buck. Mike passava as tardes no rancho, sempre perto de Eclipse, desenvolvendo uma conexão que desafiava a explicação convencional. Era mais que amizade. Menino e cavalo pareciam compartilhar uma linguagem silenciosa. Mike aprendia a ouvir Eclipse não com os ouvidos, mas com todo o corpo. Suas respirações se sincronizavam, seus movimentos se harmonizavam numa dança não coreografada, mas profundamente intuitiva. Eclipse, que fugia da energia tensa dos adultos, encontrava na presença calma de Mike uma tranquilidade que permitia ao seu sistema nervoso finalmente se relaxar. Foi quando Jake Harrison retornou de sua especialização. Jake Harrison, aos 39 anos, havia retornado ao rancho após 2 anos estudando agronegócio, uma forma de se refugiar nos estudos e se preparar para grandes responsabilidades após a traição de Elizabeth, sua ex-namorada. Agora estava determinado a focar nos negócios da família. Jake, disse Buck no primeiro jantar em família, quero que você conheça Jessica Thompson e o seu filho. Jessica tem trabalhado conosco coordenando as equipes de vaqueiros e conhece bem os nossos contratos atuais. Quero que você assuma a gestão do escritório e Jessica pode te atualizar sobre o andamento dos negócios enquanto você esteve fora. Trabalhando lado a lado no escritório, Jake e Jessica desenvolveram uma parceria profissional eficiente. Enquanto ela dominava as operações diárias, ele trazia ideias inovadoras. Entre contratos e planilhas, uma admiração mútua crescia silenciosamente. As sessões de treinamento de Mike começaram em maio. Cole ensinava as técnicas, postura, equilíbrio, comandos básicos. Seus próprios filhos, de 5 e 7 anos, frequentemente acompanhavam os treinos, servindo como exemplo natural para Mike de como crianças podiam interagir com cavalos. O menino observava atentamente como eles se comportavam, sem medo, mas com respeito pelos animais. A diferença é que os filhos de Cole aprendiam com cavalos dóceis e bem treinados, enquanto Mike estava desenvolvendo uma conexão com Eclipse, uma máquina de músculos e instintos selvagens que respondia apenas a ele. Buck observava tudo, orgulhoso de ver como Cole utilizava sua experiência tanto de pai quanto de treinador para ajudar aquela família especial. Mike absorvia tudo em silêncio profundo. Não falava, mas aprendia através de uma comunicação que transcendia palavras. Eclipse respondia não ao que Mike fazia, mas ao que Mike sentia. Cada tensão, cada momento de calma, cada batimento cardíaco. A dupla desenvolvia uma linguagem feita de respirações sincronizadas, toques sutis e uma harmonia que os veterinários mais experientes reconheciam como extraordinária, mas raramente testemunhavam. Com o passar dos meses, algo notável aconteceu com Eclipse. O Mustang selvagem que havia chegado indomável do Novo México começou a revelar qualidades excepcionais. Sua velocidade natural se tornou controlada e precisa. Sua agilidade se refinara com uma precisão impressionante. Mais impressionante ainda era como ele dosava sua força colossal quando estava com Mike. Movimentos que poderiam ser explosivos se tornavam suaves, uma potência contida que se manifestava apenas quando necessário. Cole observava essa transformação com admiração crescente. Pai, disse para Buck certa tarde, o Eclipse não é mais o mesmo cavalo. Ele desenvolveu instintos protetivos com o menino. É como se soubesse que carrega algo precioso. Era verdade.
Nos treinos, Eclipse demonstrava velocidade que rivalizava com puros sangues, mas reduzia automaticamente o ritmo quando sentia qualquer hesitação em Mike. Sua força, capaz de derrubar um homem adulto, se tornava gentil como uma brisa quando o menino precisava de apoio. Com a autorização de Jessica, nós poderíamos inscrevê-lo na categoria juvenil da Feira do Condado, disse Buck pensativo. Esse menino e esse cavalo, eles estão prontos, mas é uma decisão que cabe à mãe dele. Buck explicou para Jessica como funcionavam esses eventos no interior. Eram oportunidades importantes de networking, onde fazendeiros exibiam seus melhores animais e talentos. Como patrocinador, Buck usava essas competições para promover a reputação do Ranch Harrison. Se Mike se sair bem na categoria infantil, explicou Buck, ele pode ser chamado para uma demonstração especial com competidores mais experientes. É uma honra rara, mas a conexão dele com Eclipse é algo que as pessoas precisam ver. Jessica sorriu, mas algo na palavra demonstração plantou uma semente de inquietação em sua mente. Naquela noite, depois de colocar Mike para dormir, Jessica se sentou no computador para pesquisar sobre competições equestres. Queria entender melhor o mundo em que seu filho estava se envolvendo. O YouTube a levou por uma trilha de vídeos sobre hipismo infantil, técnicas de salto, equipamentos de segurança. Foi quando o algoritmo sugeriu um vídeo que mudaria tudo. A trágica queda de Christopher Reeve, o dia que mudou o Superman. Jessica clicou quase sem pensar. As imagens a hipnotizaram e horrorizaram ao mesmo tempo. Christopher Reeve, o ator que interpretara Superman, era um cavaleiro experiente. Durante uma competição, seu cavalo parou bruscamente diante de um obstáculo. Reeve foi lançado para frente e caiu de cabeça. O resultado ela conhecia: tetraplegia. O Superman havia se tornado vulnerável em uma fração de segundo. Jessica fechou o laptop com as mãos tremendo. Não conseguiu dormir naquela noite. Na manhã seguinte, ela procurou Buck no escritório, com Mike brincando do lado de fora. Buck, preciso conversar sobre a competição, disse Jessica tentando manter a voz firme. Pesquisei sobre hipismo ontem à noite e descobri coisas que me assustaram. Buck a convidou para se sentar. O que te preocupa? Christopher Reeve, o ator do Superman. Ele era cavaleiro experiente, praticava há 10 anos, e em uma competição, em 1 segundo, tetraplegia. Buck, se acontecer algo assim com Mike? Cole, que havia ouvido a conversa da porta, entrou respeitosamente. Posso participar? É importante você entender algumas coisas. Jessica acenou, e Cole se sentou ao lado de Buck. Christopher Reeve competia com adultos em provas perigosas, explicou Cole. Mike estará seguro na categoria infantil. Mas Eclipse é um Mustang selvagem, protestou Jessica. Se ele assustar, se algo der errado. Eclipse era um Mustang selvagem, corrigiu Cole gentilmente. Jessica, você viu a transformação dele. Esse cavalo desenvolveu instintos protetivos com Mike que eu nunca presenciei em 20 anos trabalhando com cavalos. Ele dosa sua força, controla sua velocidade, protege o menino como se fosse seu próprio potro. Buck se inclinou para a frente. Jessica, entendo seus medos. São legítimos. Mas Eclipse com Mike não é o mesmo animal que chegou aqui indomável. Eles têm uma conexão que transcende treinamento comum. Cole continuou. Além disso, ensinei Mike todas as técnicas de segurança. Se uma queda for inevitável, ele sabe soltar as rédeas, cair para o lado, encolher o corpo em posição protetiva. Ele usa capacete, colete protetor e Eclipse. Jessica, esse cavalo jamais permitiria que algo acontecesse com Mike. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Jessica com lágrimas nos olhos. Cole sorriu gentilmente. Porque ontem, durante o treino, Mike escorregou na sela. Eclipse sentiu imediatamente, reduziu o passo e parou suavemente até o menino se reposicionar. Um cavalo comum continuaria correndo. Eclipse virou a cabeça para ver se Mike estava bem antes de continuar. Buck colocou a mão no ombro de Jessica. A decisão é sua, mas saiba que Cole e eu jamais colocaremos Mike em risco desnecessário. O que eles têm é especial e pode ser a chave para a sua cura completa.
Jessica olhou pela janela, onde Mike estava acariciando Eclipse através da cerca. O Mustang baixara a cabeça para ficar na altura do menino e ambos pareciam conversar em sua linguagem silenciosa. Naquele momento, Eclipse olhou diretamente para a janela como se soubesse que sua parceria com Mike estava sendo discutida. Seus olhos, antes selvagens e desconfiados, agora transmitiam uma serenidade protetora que tocou o coração de Jessica. "Está bem", disse ela finalmente, "mas com todas as precauções de segurança possíveis." "Todas", prometeu Cole. "Eclipse vai cuidar de Mike e nós vamos cuidar de Eclipse." Os meses que se seguiram foram de preparação intensa. Eclipse e Mike treinavam diariamente, aperfeiçoando cada movimento, cada salto, cada mudança de direção. A conexão entre eles se fortalecia a cada sessão, enquanto Jessica observava com uma mistura de orgulho e apreensão controlada. Finalmente chegou o dia que mudaria tudo. A manhã da competição amanheceu clara e fria. Outubro no Texas trazia ar cortante que despertava os sentidos. As arquibancadas se encheram cedo. Fazendeiros de condados vizinhos vinham prestigiar as principais competições adultas, mas alguns curiosos também queriam ver o que os Harrison estavam patrocinando na categoria juvenil. No camarote VIP, os Harrison presentes se acomodaram. Buck no centro ao lado de sua esposa Susan, Cole com sua esposa Emily e os 2 filhos, Jake ao lado de Jessica. 3 gerações de sucesso americano apoiando um menino que não falava. "Competidor número 12", anunciou o locutor. "Michael Thompson, montando Eclipse, patrocinado por Harrison Enterprises." Um murmúrio percorreu as arquibancadas. Eclipse era conhecido na região, o Mustang indomável que ninguém conseguira montar. Ver uma criança sobre ele era quase inacreditável. Mike entrou na arena montado em Eclipse. O cavalo negro brilhava ao sol, cada músculo definido, cada passo calculado. O menino, pequeno sobre o animal poderoso, parecia parte dele. A prova começou. Obstáculos simples primeiro, cones, barras baixas, mudanças de direção. Eclipse e Mike se moviam como uma única entidade. Não havia comandos verbais, apenas uma comunicação silenciosa que impressionava juízes experientes. "Meu Deus", sussurrou um dos avaliadores. "Nunca vi uma conexão assim?" A multidão estava hipnotizada. Este não era apenas um menino montando um cavalo. Era arte em movimento, uma dança entre espécies que tocava algo profundo em todos que assistiam. O percurso foi executado com perfeição absoluta. Eclipse demonstrava toda sua potência controlada, cada salto preciso, cada mudança de direção fluida como água. Mike, pequeno sobre o animal poderoso, parecia ter nascido sobre aquela sela. Quando cruzaram a linha de chegada, o cronômetro confirmou o que todos haviam testemunhado. Michael Thompson havia vencido a categoria juvenil, com uma margem impressionante. A multidão explodiu em aplausos. No camarote VIP, os Harrison se abraçavam emocionados. Buck limpava os olhos discretamente, Susan segurava a mão do marido com orgulho e Cole gritava comemorações. O locutor principal se aproximou do microfone. "Senhoras e senhores, temos um vencedor excepcional na categoria juvenil. E devido a essa performance extraordinária, convidamos Michael Thompson para participar da demonstração especial com nossos competidores adultos iniciantes." Jessica sentiu o estômago revirar. Era exatamente o que Buck havia mencionado, a oportunidade que poucos recebiam, mas que também elevava o nível de risco. 30 minutos depois, Mike retornou à arena para a demonstração mista. Agora competia contra 5 adultos iniciantes no hipismo. O percurso era mais desafiador. Os obstáculos ligeiramente mais altos. Eclipse parecia entender a diferença. Seus movimentos se tornaram ainda mais concentrados, cada passo calculado. A dupla navegou pelo percurso com uma elegância que deixou até mesmo os competidores adultos impressionados. Quando o resultado foi anunciado, Mike havia conquistado o 3º lugar, uma colocação extraordinária para uma criança competindo contra adultos.
O narrador do evento, um homem experiente, mas que não conhecia a história de Mike, se aproximou com o microfone para a entrevista tradicional. Que performance incrível! Me conte, jovem campeão, como você desenvolveu essa conexão tão especial com seu cavalo? Qual foi o segredo do seu treinamento? Mike olhou para o narrador, depois para o microfone, depois para a multidão silenciosa que aguardava sua resposta. Segundos se passaram. O silêncio se tornou desconfortável. O narrador, sem saber da condição de Mike, forçou um sorriso amarelo para a plateia. Bem, acho que o gato comeu a língua dele, tentou brincar, provocando alguns risos nervosos das arquibancadas. Percebendo que a situação estava constrangedora, ele decidiu fazer uma pergunta mais simples. Tudo bem, que tal me contar apenas o nome do seu cavalo? Esse belo animal merece ser conhecido. O narrador colocou o microfone novamente diante de Mike, dessa vez visivelmente apreensivo. O menino olhava para o chão, paralisado. Provavelmente estava revivendo as palavras ameaçadoras do assassino de seu pai. Se você abrir a boca algum dia, terá o mesmo fim. Após mais alguns segundos de silêncio constrangedor, alguém da multidão gritou: "O menino é mudo e o nome do cavalo é Midnight." Foi então que aconteceu algo extraordinário. Mike levantou a cabeça lentamente e, em uma voz baixa que mal foi captada pelo microfone, sussurrou: "O nome dele é Eclipse." O narrador ficou abismado. Tinha certeza de ter ouvido algo, mas não conseguia acreditar. O narrador foi perspicaz e maliciosamente decidiu provocar o menino. Rapidamente colocou o microfone de volta próximo ao garoto. "Desculpe, você disse alguma coisa? O nome é Midnight?" Mike olhou diretamente para o narrador, depois para as arquibancadas, onde sua mãe chorava emocionada e, com uma voz clara que ecoou por todo o estádio, declarou: "O nome dele é Eclipse." O silêncio foi absoluto por uma fração de segundo. Então, 5.000 pessoas explodiram simultaneamente. Não eram apenas aplausos, eram gritos, choros, uma celebração emocional que ia muito além de uma simples competição equestre. No camarote VIP, Jessica perdeu completamente o controle emocional. 4 anos de angústia, medo e esperança se transformaram em uma explosão de alegria pura. Sem pensar, sem hesitar, ela se virou e se jogou nos braços de Jake, soluçando de felicidade contra o seu peito. Jake a recebeu instintivamente, seus braços se fechando ao redor dela enquanto Jessica tremia de emoção. Por um momento que pareceu eterno, eles permaneceram abraçados. Ela buscando conforto em sua força silenciosa, ele sentindo o calor e a vulnerabilidade dela contra o seu corpo. Foi então que Jake sentiu algo que vinha tentando negar há meses. A atração que havia crescido gradualmente durante suas horas trabalhando juntos no escritório. As conversas compartilhadas, os sorrisos trocados, a admiração mútua que ele havia forçado a manter estritamente profissional. Agora, com Jessica em seus braços, seu corpo respondia de uma forma que não conseguia mais ignorar. Jake sentiu cautela misturada à atração. Relacionamentos no trabalho haviam lhe custado caro antes. Mas Jessica era diferente, genuína, forte, especial. Ainda assim, enquanto Jessica continuava abraçada a ele, Jake não conseguiu se afastar. Havia algo diferente nela, algo genuíno que Elizabeth nunca tivera. Jessica não era calculista ou interesseira, era uma mãe lutando por seu filho, uma mulher que havia reconstruído a vida através da própria força. Buck e Susan se abraçaram ao lado deles, emocionados demais para falar. Paul ergueu os punhos ao ar como se seu próprio filho tivesse acabado de dar seus primeiros passos. Quando Jessica finalmente se afastou de Jake, seus olhos estavam vermelhos, mas brilhando de felicidade. "Ele falou, Jake", sussurrou ela, como se ainda não conseguisse acreditar. "Meu menino falou." Jake sorriu, tocando gentilmente seu rosto para limpar uma lágrima. Ele falou sim e disse exatamente o que precisava ser dito. Naquele momento, ambos souberam que algo havia mudado entre eles,
mas também sabiam que seria preciso tempo, cuidado e muita conversa antes que pudessem explorar o que essa mudança significava. Não importava a colocação. Mike havia encontrado a sua voz e Eclipse havia encontrado seu parceiro, mas o mais importante, os alicerces de uma nova família estavam sendo delicadamente construídos. 14 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja de Fairview, Jake Harrison e Jessica Thompson se casaram. Mike foi o pajem, montado em Eclipse, que havia se tornado não apenas seu cavalo, mas seu melhor amigo. Buck Harrison discursou na recepção, sua voz firme, apesar da emoção. Às vezes, Deus nos envia exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Jessica trouxe competência para nossos negócios, Mike trouxe alegria para nossa família e juntos nos relembraram que a verdadeira riqueza não se mede em acres ou dólares, mas em momentos como este. Eclipse pastava tranquilamente no campo atrás da casa, onde Mike e Jake haviam construído uma nova cerca. O Mustang selvagem havia encontrado a sua casa, assim como o menino silencioso havia encontrado a sua voz. O Império Harrison continuava prosperando, mas agora carregava algo que dinheiro não podia comprar: a alegria de uma família reconstruída pela bondade, paciência e pelo poder transformador de acreditar no impossível. Nos fins de semana, visitantes vinham de condados distantes para ver o menino que falava com cavalos. Mike, agora aos 12 anos, treinava outros jovens, ensinando que comunicação vai muito além das palavras. Eclipse, dizia ele, alisando o pescoço do animal. Eles me calaram com medo, mas você, amigo, você me deu a coragem de encontrar a minha voz de novo. E enquanto o sol se punha sobre os 15.000 acres do Império Harrison, uma verdade simples ecoava pela propriedade. Às vezes, os milagres chegam montados em cavalos negros, carregados por crianças corajosas que nunca desistem de sonhar, mesmo quando as palavras se escondem por anos. A história de Mike Thompson nos lembra que cura não tem prazo, que família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que, às vezes, as palavras mais importantes são aquelas que esperamos 4 anos para ouvir. Que tal você? Já testemunhou um momento em que o impossível se tornou realidade? Já viu como uma única palavra pode mudar tudo? Lembre-se, esta é uma história de ficção criada para entretenimento. Se você gostou desta narrativa, deixe um comentário compartilhando qual parte mais tocou seu coração.